Está precisando de Tibia Coins para renovar sua Premium ou bater aquela boost? Com o Rei dos Coins você consegue comprar suas Tibia Coins de uma forma mais segura e barata, e ainda de quebra ajuda o canal a crescer. Não perca seu dinheiro, compre mais barato com o Rei dos Coins, link na descrição. O que é um bug? No Tibia, o termo nos é apresentado de duas formas diferentes, como um inseto, com a aparência de um besouro, que é uma das criaturas iniciais do game, ou como o famoso jargão que indica defeito, falha ou erro no código de um programa que provoca seu mau funcionamento. Fica a dúvida de qual das duas formas nós mais vimos por aí, pois tendo iniciado apenas como um projeto de faculdade, o Tibia naturalmente apresentou diversas falhas com o passar dos seus 25 anos de história. Essas falhas quase sempre vêm após atualizações e são rapidamente descobertas por jogadores. Geralmente, essas falhas são bobas e engraçadas, mas o fato é que algumas delas tiveram um grande impacto no game, provocando mudanças na economia, causando exclusão de jogadores em massa e até alterando a ideia original do game. Barco afundado, players nadando fora d'água, são alguns dos exemplos de pequenas falhas que aconteceram ao longo da história, mas não chegam nem perto do impacto que as falhas dessa lista tiveram no game. Então já deixa o like e se inscreva no canal, eu sou o Fulgor e hoje eu vou falar sobre os maiores bugs da história do Tibia. Greve dos NPCs. Imagine você carregando todos os seus Mace e Swords para vender para a ruína, e quando chega na loja ela não está lá. Ou indo comprar um AO no Eremo, e quando chega ele também não está lá, e você ainda acaba ficando sem o AO e sem ter como voltar. Seria bizarro demais, não é? Seria não. Isso foi, porque aconteceu em 2014, em um dia em que muitos dos NPCs vendedores resolveram entrar em greve por condições desumanas de trabalho, como ter que trabalhar 24 horas por dia sem descanso, ou por falta de segurança em suas lojas, que muitas vezes eram palcos de verdadeiros banhos de sangue. Brinks! Isso aconteceu sim, mas foi mais uma vez por conta de um bug. O bug era muito simples e durou apenas algumas horas. O bug acontecia quando os jogadores empurravam os NPCs até uma porta e a fechavam. Quando faziam isso, o NPC simplesmente dava aquele pof e desaparecia. Rapidamente o problema foi reportado a Cipsoft, que o corrigiu e resetou os servidores para o último server save. Esse bug não causou nenhum tipo de impacto histórico, mas com certeza rendeu muitas risadas e estresse de alguns jogadores. Clonagem de itens utilizando Fishing Rod. Esse bug aconteceu no início do game, entre os anos de 1999 e 2000, e através dele era possível duplicar qualquer item que o jogador tivesse em seu inventário, sendo esse o responsável, por exemplo, por o Golden Helmet não ser um item único como havia sido projetado originalmente. O bug poderia ser feito por qualquer jogador, e funcionava da seguinte maneira: o jogador precisaria ter uma fishing rod e colocá-la no chão bem à sua frente, dar use nela abrindo o alvo, andar sobre ela e estando em cima dela usar com o alvo bem na cabeça do personagem. Essa ação abriria uma janela mostrando todos os itens do seu inventário. Bastava então jogar esses itens no chão e relogar, e ao voltar, todos os seus itens do inventário teriam retornado e os que foram jogados no chão ainda estariam lá. Então era só pegar o que estavam no chão e pronto, teria sido feita a clonagem. Esse bug foi descoberto por Kenzo e Aureus, dois amigos que eram os únicos que sabiam como fazê-lo. Kenzo abusava massivamente desse bug utilizando Charismakers, clonando tudo que tinha em mãos e distribuindo aos seus amigos, até um certo momento em que ele se tornou displicente e passou a fazer as clonagens de seu próprio main. Isso só teve fim quando Aureus resolveu reportar o bug a Cipsoft. A Cipsoft puniu Kenzo com uma passagem só de ida para Deletera, mas nada fez com os itens duplicados, pois o bug já havia sido explorado há semanas, talvez até meses, o que impossibilitaria um rollback para corrigir o problema. O que a Cip poderia ter feito, mas não fez, era deletar ao menos todos os Golden Helmets, que foi o item mais notável a ser clonado, e reimplementá-los de algum outro modo, com a ideia original de ser item único. Um detalhe curioso é que na época o desenvolvimento gráfico do jogo tinha participação ativa de jogadores, que contribuíam com a criação de áreas e itens. Aureus era um desses contribuintes, então não seria muito suspeito ele ter sido um dos descobridores desse bug? Eu não sei ao certo qual era o acesso que ele tinha à programação do game, mas se eu liderasse uma investigação do caso, certamente eu colocaria como principal suspeito. Bug de XP infinito. Esse bug aconteceu em 2011, na cidade de Edron, e era feito da seguinte maneira:
Na academia de Edron existia um NPC chamado Spectros, e mais uma vez, após um update, ocorreu um bug onde qualquer um que chegasse e falasse Hi, Mission, Yes, o NPC premiaria com 100 de XP, e isso poderia ser feito infinitas vezes. Então muitos jogadores, entre aspas, espertões, ao descobrirem o bug, foram até o local e colocaram as palavras nas suas hotkeys e ficaram ali spamando a hotkey e upando simplesmente parados. O bug durou por algumas horas até que alguém o reportou. A CIP então derrubou o Tibia e anunciou que iria abrir uma investigação do caso. 3 dias depois, o banhammer da CIP chegou macetando todos os que aproveitaram severamente do bug, os mandando direto para a deletera. Não sei qual foi a medida da CIP, mas apenas os que mais aproveitaram do bug foram deletados. Quem pouco aproveitou acabou saindo ileso. Vale lembrar que em 2011 o top level estava próximo ao level 600, e entre todos os jogadores deletados, haviam muitos na faixa do level 200 a 300, que já eram considerados high level para a época. A parte mais engraçada dessa história é que muitos jogadores jogaram itens raros no chão, acreditando firmemente que o servidor teria um daily reset, e que quando voltasse online, os itens estariam novamente com eles. Mas para surpresa e decepção destes, o servidor voltou sem nenhum reset. Bug do Boss Fug. O Boss Fug foi implementado em julho de 2020, e enfrentá-lo era uma das missões finais da The Order of Lion Quest. Na sua versão original, ele teria a chance de dropar todos os itens Lions. Itens esses que têm um excelente valor comercial por fazerem parte do metagamer. A tarefa de matar o Fug não é nada fácil, e a CIP implementou essa missão com um mecanismo que dava ao jogador uma nova chance de enfrentá-lo caso fracassasse. Então todas as vezes que o jogador estivesse nessa missão e pisasse no tapete, o Fug surgiria com seus capangas. Esse mecanismo se manterá até que o próprio jogador o mate, e foi em cima desse mecanismo que os players faturaram muitos itens Lions. Um único jogador ficava com o papel de pisar no tapete para o Fug surgir, enquanto diversos outros ficavam matando os Fugs que iam sendo summonados. Como o jogador que estava na missão nunca o matava, esse ciclo nunca se encerrava, fazendo assim o boss poder ser morto infinitas vezes. Esse bug durou um dia até que foi reportado. A Cipsoft então corrigiu o bug, mantendo o mecanismo, porém retirando todo o loot do Fug. E sobre a punição, ela se inspirou no rigor da justiça brasileira, punindo os jogadores que mais mataram o boss com apenas 2 dias de ban e impedindo que eles participassem de uma futura double loot que estava para chegar. Esse bug acabou saturando a comercialização dos itens Lions, os tornando muito mais baratos do que o previsto. PK falso. Esse bug era bem divertido e confesso que até eu mesmo utilizei bastante. Ele consistia em um PK sem PZ, possibilitando você entrar em Protection Zones e sair a hora que quisesse mesmo estando PK. Era muito fácil de fazer e acontecia por uma pequena brecha. Para fazê-lo, você só precisava pegar PK em qualquer pessoa, e quando estivesse no segundo exato que expiraria o seu tempo de PK, você só precisaria soltar uma skill de ataque qualquer sem acertar ninguém. Então seu PZ Locket que te impede de entrar em áreas protegidas sairia e daria lugar ao PZ que apenas te impede de logar. E a caveira de PK se manteria, pois o jogo entenderia que você renovou o seu tempo de PK. Bem simples. Esse erro acontecia porque havia um delay entre o seu PZ Locket sumir e a caveira sumir. A caveira sumia alguns milésimos de segundo depois do PZ Locket, então era só você acertar o timer certinho e soltar a magia entre esses dois tempos. Free Account viajando de barco. Existem poucas informações sobre esse bug na internet, mas sabe-se que aconteceu durante um curto espaço de tempo após o Winter Update de 2012. Shano, o jogador top free account da época, descobriu a maneira de viajar de barco sendo free account. Ele então aproveitou a oportunidade e viajou para Edron, onde fez a Anihri e a DH, duas das quests mais difíceis da época. Até onde se sabe, esse foi o único player free que conseguiu pisar na área premium do Tibia. Esse é o vídeo real da sua Anihri. Bug do Potion Cask. O Potion Cask nada mais é do que uma reserva de poção que foi implementada em 2017. Pode ser comprado na Store e utilizado dentro de casas. Com ele, você pode encher novamente seus frascos de potes vazios, apenas com um clique. Naturalmente, o plano era que apenas proprietários da house que tivesse ao lado do Cask o pudessem utilizar, e foi exatamente nisso que aconteceu o bug, pois quando foi implementado, qualquer jogador poderia usá-lo por fora da casa, bastando apenas a porta estar aberta. Durou pouco tempo, até que a CIP corrigiu o erro e restituiu as perdas. E por hoje é só, galera. Agradeço muito a todos que acompanharam até aqui. Quero deixar um agradecimento especial ao Rei dos Coins, que curtiu o último vídeo e contribuiu com 250 TC.
E aproveito também para reforçar o pedido para vocês deixarem o like, se inscreverem, não custa nada e me ajuda muito a continuar crescendo. Tenho muitos planos maneiros pro futuro do canal, então vambora. Valeu!